Salve galera, tô aguardando aqui o Léo Luz. Tá bom, cadê o Léo? Feira. Caraca, Fala peita. aí. Beleza, mano? Ultras DJA. Ajeitar aqui, E a aí, luz tá Leozeira? boa, não sei. Tá boa aí a luz, né? Aqui tá suave. Beleza, então. Vamos iniciar às 8. Vamos esperar a galera. Massa. E como é que tá o clima aí em Brasília, Léo? Tá Em que seco, sentido? chuvoso? Ah, sim. Tá A frio. temperatura mesmo. Ah, sim. Então, tá. Acho que o período de seca começa agora, né? Pode crer, E tá frio. Tá frio, relativamente frio, assim, né? pode crer. Mas a seca começa agora. Aí vai até Sim, meados de setembro. caraca. Eu E aí, lembro por aí? que Sim. acho que o Léo caiu. Alô? Chegou a me ouvir, Léo? Tô ouvindo. Você lembra disso? Sim, Odin. Setembro, acho que pegou o quê? Chegou a pegar 8% de baixa umidade. Sim. Tá me ouvindo bem, não? Tô sim. Voltou, Sua retornou. internet voltou. Agora voltou. Tô te vendo, tá suave. Pois é, cara, como eu moro aqui na região rural, então essa semana a internet ficou ruim. Talvez ela caia e volte. Vai acontecer esse imprevisto aí. Pode crer. Aqui também às vezes fica meio zoado. Vamos vendo o que acontece aí. Vamos sentindo a energia da live. Beleza, beleza. E aí, você quer explicar como é que vai ser isso? Eu explico. Cara, então, a ideia é ser um bate-papo, né? Uma parada assim, bem natural, tentar não, não direcionar muito, né? E deixando fluir o papo, né? Mais ou menos Sim, isso. Vai ser tipo uma entrevista, né? beleza. Então, só para a gente explicar para quem está nos assistindo, a gente pensou em uma sequência de perguntas. Eu faço uma pergunta, o Odin desenrola a resposta, e a gente trabalha em cima da resposta, e aí depois o Odin faz uma pergunta para mim. Então a gente Exatamente. acabou elaborando umas 10 perguntas, e espero que quem esteja assistindo goste aí, seja tocado por aquilo que a gente Pois for é, falar, tá bom? sim. É isso. E a galera também pode mandar perguntas, né? Que a gente pode responder aqui, enfim, tentar interagir com a galera. Beleza.
Quer começar já, Odin? Cara, vambora. Então vamos lá, Ó, o então. Ricardo perguntando se é... Eu sou muito zoeiro, Que cara. já nos abençoe, É, amigo. é isso. Cara, então, vamos começar aí explicando como é que surgiu o Vida ao Léo, esse personagem aí do Léo nas redes sociais, né? Que tem Pois várias é, cara, facetas. foi natural, assim, né? Eu acho que eu precisava de um nomezinho ali e foi a primeira Aham, ideia, assim, que veio na cabeça. Eu acho que tenho um e-mail que é Vida ao Léo irado, irado. e, e tinha esse Léo, né? De viver ao Léo, com U, né? Pode crer. E essa Aham. relação, e a relação do meu nome, né? Me chamo Leonardo, então, na verdade, o apelido de todo Leonardo é Léo, né? E aí ficou certinho, né? E foi sem nenhum planejamento, nunca pensei que isso iria gerar tudo isso, né? Por Pode exemplo, já crer. cheguei a ser chamado nas corridas de vida ao Léo, né, cara? Eu fiquei assim, caramba, Sim, interessante sim. isso, né, cara? Que pega, né? É Tipo, engraçado. corre o Jim. Eu ia falar isso, cara. Tipo, já aconteceu de eu estar, sei lá, no final de uma maratona, assim. Aí tu ouve aquele grito de incentivo e tu, pô, nunca via pessoa, sabe? Cara, vai, corre, Odin, que não sei o quê. Caraca, é muito doido, né? A gente não tem noção da proporção que às vezes as coisas pequenas tomam, né, cara? É verdade, é verdade. Então é muito importante você ter aí uma energia dessas, né, no nome ou naquilo que Sim, você fala, porque com certeza isso de alguma forma será transmutado na sua personalidade, né, cara? pois é, É verdade. isso. Cara, e fala aí um pouco da região que tu mora, cara. Pô, eu conheço, né, mas acho que a galera que te segue tem uma noção, né, que é num trecho um pouco mais rural de Brasília, né? Mas conta um pouco pra galera onde é que tu mora, quais esportes tu pratica, enfim. Beleza, uma mínima apresentação, né? Então, Exatamente. eu moro aqui no Distrito Federal, na região da Arriteiras, uma região cercada aqui por uma mata, né? Mata virgem. Eu tenho facilidade de ir treinar numa região aqui com morros, né? Brasília praticamente não tem montanhas, né? Então, eu moro numa chácara, na região rural, bem mocada, bem escondida, Pode mas crer. de uma certa forma vem aos poucos aí, né? A Babilônia vem chegando e Sim. não deixa de ter os problemas que uma cidade normal tem, né? Mas de uma certa É, forma, às vezes quando eu coloco alguma fotinha, alguma coisa assim, né? Ou alguma publicação, mostra né, assim, sempre uma área verde. Então aqui eu tenho um sim. privilégio de estar, né, colocando o pé na grama, de ver no céu, de Sim. pegar um sol, ter uma Pegar uma horta aqui em fruta no pé, casa. né, cara? Isso, tem umas frutas aqui ao redor de casa, então isso, de uma certa forma, é um privilégio diante da situação que nós Sim. estamos vivendo, né? Eu tenho um mini É. circuito, que no caso eu cheguei até a fazer uma maratona, né, de 42 quilômetros, no começo de tudo. Acho que a internet do Léo travou. Acho que o Léo teve um problema aqui com a internet, galera. É, tentar chamar ele aqui de novo. Vamos aguardar o Léo voltar. Tô mandando aqui um WhatsApp pra ele. Pegar o pandeiro? Tá aqui, ó.
Ali, ó, o Ricardo, aqui atrás pra você, ó. Acho que agora o Léo vai voltar, galera. Aí, porra. Aí voltei, cara, tá acontecendo isso, quem mora na região rural passa por isso. Isso aí, cara. Mas vai lá, você tava falando, cara, que correu 42K num circuito aí. Continua aí Isso, contando aí. um pequeno circuito aqui que tenho aqui no quintal de casa e deu para desenvolver aí essa maratona, mas eu já perdi Pode crer. bastante, sabe, Odin? Hoje em dia eu já perdi bastante, eu sinto que eu não estou desenrolando, não estou desenvolvendo tudo Sim. aquilo que eu poderia mandar. Mas enfim, são outros momentos, né? Cara, eu tô sentindo a mesma coisa, né? Parece que esses poucos meses, assim, que, né, que essa tensão toda, parece que a gente ficou naturalmente, assim, meio que perdeu, né, aquela força mental, né, das ultramaratonas, até física mesmo, cara. Pô, eu, eu moro aqui numa região privilegiada do Rio, né, não sei se a maioria sabe, eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui em Santa Teresa, e, cara, assim, se eu quisesse, eu poderia continuar treinando normalmente, sabe? Porque eu conheço as trilhas bem mocada, que não passa ninguém, mas, assim, pensando de forma empática, eu escolhi reduzir o volume de treino, assim, reduzir bastante, para realmente, cara, tá ali junto com o pessoal que tá fazendo a quarentena, que tem a necessidade, né, Sim, de se aquartelar e tal, de ficar em casa. Mas, sim. pô, nos poucos treinos que eu fiz, cara, eu senti que não tá encaixando, assim, sabe? Parece que é outra pessoa, assim, no meu corpo. Muito doido isso, né? Muito. Cara, é a situação, a gente tem que, infelizmente, né, cara, viver isso e eu acho que até uma pergunta que eu vou fazer depois, ao longo da nossa conversa, como é que você está fazendo aí para desenrolar os seus treinos, né? É Pode crer. isso. Mas aí agora, eu que faço a pergunta, não, Gui? Isso pode ficar à vontade aí. Beleza. Então conta aí um pouco sobre a sua vida, né, cara, a sua infância aí em Santa Teresa, como é que foi Aham, o pequeno Odin aí, já que o Rio de Janeiro é uma cidade que absorve muita energia no sentido de praticar esportes, né? sim. Então fala um pouquinho aí como é que foi sua infância, cara, pra Cara, é gente. muito doido você citar isso, porque aqui no Rio parece que você é bombardeado, né, cara, com esse culto ao corpo. Tipo, desde moleque, né, Sim, por morar numa região tropical, cara, você já é bombardeado, tipo, você precisa ter um corpo legal, você precisa estar ali no shape, né, que a galera fala. E, sim, cara, eu sempre fui, tipo, o oposto disso. Eu nunca tive, assim, corpo esteticamente aceito, né, pela sociedade. E até foi uma das grandes coisas que eu passei, assim, na minha adolescência e infância, né. Ali na escola sim, foi um momento muito pesado pra mim, cara. Hoje eu sim, consigo ver isso de outra maneira, mas não foi fácil, assim, sabe? Não foi um momento sei. fácil pra. Eu não cheguei a um grau de obesidade, mas eu era sobrepeso, né, que eles falam. Eu tinha, tipo, mais de 90 quilos. Sim, E. Mas aí eu percebo que, de certa forma, claro que eu não queria ter passado por isso, por tudo que eu passei, né, por todas essas coisas, mas eu percebo que, de certa forma, isso me deu ali um endurance maior na corrida, sabe? Tipo, eu sinto que o meu mental é mais preparado, assim, para essas provas longas, por ter, assim, passado uma infância meio conturbada, em algum sentido, sabe? entendi. É até interessante, né, Eugênio, acrescentar que hoje em dia, eu acho que pela sua estrutura, né, do seu corpo, isso ajuda nas ultras maratonas, né? Sim, O que é sim, diferente, por exemplo, do meu biotipo. Eu sempre pode fui crer. magro, sempre, né, tenho essa estética de comer bastante e mesmo assim não Uhum, desenvolver, não desenrolar o corpo.
E você, no caso, depois de passar por todo esse processo, né, de obesidade, Sim. né, acho que a providência natural das coisas veio a calhar, né, para você Sim, desenvolver exatamente. e desenrolar as corridas de longas distâncias. Aham. Cara, mas quando eu era pequeno também, eu nunca. Tipo assim, eu era gordinho e tal, era obeso, mas, cara, eu nunca curti tanto essas atividades pro videogame e tal. Mesmo eu, moleque, eu gostava sempre de andar no mato, que eu moro num lugar aqui que tem Legal. uma zona verde muito grande, né? Então eu sempre gostava de. A gente brincava de índio, mano, né? Construir umas cabanas, assim, fazer uns arco e Pode flecha, sabe? crer. Era uma parada bem doida. Massa. Mas Mas era o que eu curtia, tá ligado? Era as brincadeiras que eu mais curtia. Jogava taco, aí depois fiquei um Legal. pouco mais velho, conheci o skate, tá ligado? Sempre foi Ah, atividade, sabe? Atividade física. Só que eu sinto que eu tive uma quebra, assim. Na real, não foi uma quebra, mas acho que a minha grande a minha paixão, assim, no início, que foi o movimento dos desbravadores, né, cara? Que é tipo escoteiro. Com massa. 11 anos de idade, eu conheci o movimento e fiquei apaixonado, porque, cara, era tudo que eu gostava, mas era em grupo, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu me senti pertencendo a alguma coisa, sabe? E aí, pô, Legal eu isso. tinha meus amigos lá, fazia atividade por fogueira, acampava, e aí você Massa, aprendia massa. coisas novas, sabe? Viajava, conhecia pessoas de outros países. Pô, era uma viagem, assim. Massa. E Legal, aí, isso me deu uma disciplina também muito maneira, sabe? Eu sinto que hoje em dia, se eu sou um legal. cara disciplinado, se eu sou um cara que tem ali um mínimo organização, sabe? Quando eu. Na minha vida, ou na corrida mesmo, foi muito por conta dessa época, sabe? Lá nos Sim, Desbravadores. legal. Acho que é você e o Evandro que são escoteiros, né? O Evandro Evandro é do escoteiro. Poço. O Evandro ainda Legal. é do movimento, na real, né? O Evandro, Massa. ele ainda ajuda lá. Eu fiquei, cara, mais de 10 anos da minha vida nesse movimento. E aí depois eu meio que não me conectava mais com a parada, sabe? E aí eu Mas deixei foi passar também, assim. legal. Mas é um grande capítulo, foi um grande aprendizado, acredito eu, Sim, né? Eu sim. acho que acredito eu que foi ali que você começou essa questão também de fazer trilhas, não, cara? E ter esse contato mais Pô, com a foi, cara. natureza, né, Sim. com montanha, enfim. Todo final de semana a gente tava fazendo trilha, cara. Era muito doido. Ou dormindo no mato, sabe? Tipo, às vezes a gente saía, sei lá, sábado à tarde, falava, vamos fazer uma trilha, dormir no mato, e amanhã, tipo, domingo à tarde a gente voltava pra casa, sabe? Fazia nós, Ai, bom construía as demais. paradas com nós, sabe? Era muito louco, era muito louco. Legal, legal. Vivência, né, cara? Vivências. Sim. E o engraçado, cara, é que logo depois, assim, eu lembro que eu saí com uns 17, 18 anos do movimento, e aí logo depois eu comecei a correr. Tipo, foi meio que. Da hora. A corrida meio que supriu ali aquela necessidade, sabe? Muito louco. É, foi a base, né? Foi a base para correr, né? Sim, sim, foi a base. Cara, Massa. você quer continuar aí com as suas perguntas? Eu faço alguma pergunta pra você? Manda uma. Pode mandar uma. Cara, então, eu tentei fugir um pouco do óbvio, né? Porque, pô, todo mundo conhece o Léo Corredor, o Léo ali da yoga, né, do crudivorismo, e eu tentei buscar um Léo um pouco diferente, porque, pô, Sim. já fiz um doc, né, contando sobre vivência, a galera já conhece, mas, pô, tem muito mais Verdade. por trás desse Léo, né, cara? Tem a parte musical, a parte do skate, né, Verdade. basquete ali, eu sei que tu curte. Cara, conta pra É, gente qual foi o primeiro show, assim, que tu foi, tipo, de música, o que que tu curtia na época? então, cara, eu sou de família assim, de artistas, né? Aham, Meu avô já foi regente de coral na igreja, né? A minha avó toca acordeon. Então, a minha família é uma família de músicos e pode músicas. crer. Minhas primas tocam bateria, cantam. Os meus primos tocam em banda. Então, os meus tios, cada um tem um violão, enfim, todo mundo tem uma ligação muito forte com a música. Então, Sim, de uma certa forma, a gente absorve tudo isso, né? Cresci nesse ambiente de música, de arte. Apesar de não ter essa coisa com instrumento musical, a música está muito presente na minha vida, assim, todos os dias. pode crer. Sempre faço minhas pesquisas, estou aqui descobrindo bandas novas, né?
sim. E eu lembro que quando eu era mais novo, assim, tinha LP, tinha fita cassete, né? Mas hoje com a internet a gente tem infinidade de bandas e músicas de Consegue ver artistas, né? shows, né, cara? Pô, isso eu acho que é muito Isso, louco. isso. Muito louco. Então, assim, você coloca um nome, parece um monte de coisa. Então, tá muito mais fácil hoje de você estar ali pesquisando e estudando aquilo que mais lhe agrada, né? Sim, O conhecer primeiro alguma show que eu coisa, né, acredito, também. sim, eu acredito que eu tive uma ligação muito forte assim com skate, né, na juventude, ali nos anos 90 e foi sempre um divisor sim, de águas. Eu era o Léo uma coisa antes e o Léo depois eu tive o contato com o skate, assim, foi algo mais intenso e forte. Eu acho que acredito Pode que foi crer. algum show assim de hardcore, punk, alguma coisa assim feito aqui nas quadras de Brasília, Uma parada alguma mais coisa assim nesse local, sentido. né? Sim, eu lembro que eu nunca fui assim de ir para show assim grande, alguma Pode coisa nesse crer. sentido. Eu acho que a primeira vez que eu tive assim a vontade, a necessidade de ir para um show assim de banda mesmo, eu acredito que foi nesse sentido. Ou alguma coisa ali de rap, alguma coisa que também no Pode começo dos crer. anos 90 eu era mais ligado também. Assim, a cultura de Aham. rua, foi algo feito assim na rua. Mas Pode é crer. mais ou Cara, menos isso. em 2018, quando a gente correu aquela maratona juntos aqui no Rio, eu lembro que você Sim. falou que chegou a ver o Chico Science, né, cara, na época lá da UNB. Conta pra gente como é que foi essa parada. Sim, cara. Então, foi, no, acho que foi na semana de geografia, cara, da UNB, se eu não me engano, ali em 96 Caraca. mais ou menos, cara. Eu tinha 4 anos de 96 ou idade, mano. 90, ou 90, foi ali no meados de 90. Não sei se em 96 ele já tinha falecido. Não sei se foi em Pode crer. 95, 94. Foi alguma coisa ali entre 94 e 95. Eu cheguei a ver acho que o último show de Chico aqui em Brasília. E Caraca, também que tive a, irado, mano. foi na UNB, não sei se foi na Calorado ou se foi na Semana de Geografia, eu só sei que teve algum evento nesse sentido, ah, e aí teve debate, enfim, teve um. Acho que o Léo travou de novo. Galera, o Léo tá com um pouco de problema lá na internet dele. Só tem um pouco de paciência que vai fluir a live. Voltei. Boa, Então foi isso, né? Foi um show do Chico, meados dos anos 90. pode crer. Irado, cara. Presença, hein? Porra. Queria Massa muito ter visto o demais. Chico. A gente trocou até essa ideia, né, enquanto corria a maratona, né, cara? A gente chegou a comentar alguma coisa Sim, nesse sentido, né? Que você também é influenciado, gosta muito aí pra do caramba, trabalho do cara. Chico Sainz, né, cara? Eu ainda tinha Sim. esse projeto, ainda tem esse projeto de ir a Recife, mandar um salve lá para a Corja, né, do Russinho lá, né, Verdade, cara? o Que Russinho, pô. fez um convite aí pra gente, já pra gente correr lá a Maratona do Sim. Frio, lá em Recife.
e vamos desenrolar aí esse projeto quando tudo isso acabar. Sim, quem sabe aí o 100K do Frio, né? Pô, uma ultra famosa no Brasil. É Cem isso, k de asfalto ali, caraca, pesado. sinistro. Mas manda ver aí, E Léo, aí, qual a próxima? posso desenvolver aí a próxima pergunta? Pode, manda ver. Então, estamos aqui na próxima pergunta. Para mim, eu acho que a principal pergunta da lista que eu desenrolei, né, cara, como é ter um pai corredor raiz dentro de casa. Eu queria até mandar um salve aí pro seu pai, que é aniversário dele hoje, né, cara? Pois Então, é, um salve aí pro pai aniversário do Dodinho. Coroa hoje. Sim. Massa, massa Cara, meu demais, pai tá cara. fazendo 74 anos hoje. E é muito doido, cara, porque ele corre e pratica musculação há 35 anos já, sabe? Massa. Então, eu tenho 27, então, tipo, eu desde sempre vejo meu pai praticando musculação e corrida, sabe? Ele treina Legal. musculação em casa, a gente tem uns equipamentos aqui. Quando eu era muito moleque, ele ainda treinava na academia, sabe? Mas aí chegou um momento que ele, tipo, encheu o saco e já treinava tanto tempo que já conhecia os movimentos, sabe? As Sim. séries. E aí acabou montando em casa, assim, uma parada bem raiz, mas que foi onde eu treino hoje em dia, sabe? Eu passei pelo mesmo processo, assim. Fiquei um tempo na Massa, cara. academia e aí depois passei a treinar em casa ali com os equipamentos do meu pai. Mas, cara, é engraçado que meu pai nunca foi, assim, não foi desde sempre que meu pai foi uma referência pra mim, sabe? Quando eu era Sei. moleque, assim, eu meio que renegava um pouco esse lance, sabe? Tipo, Entendi. deixa disso, pô, meu coroa e tal, tinha um pouco de vergonha até, aquela parada de Aham. adolescente. Mas chegou um momento, cara, que tudo fez sentido pra mim, assim, sabe? Eu falei, caraca, pô, olha só, tô passando pelo mesmo processo que meu pai passou, que meu pai também teve uma fase meio obeso, assim, que Sim. ele trabalhava no IBGE de madrugada, e aí, tipo, ele virava à noite no IBGE, e aí de dia ele meio que dormia, sabe? Aí ele, enfim, desregulou tudo. Meu pai, que Sei. antes sempre foi praticante de esporte, sabe? Ele praticava remo no Flamengo, no Guanabara, dois Massa, clubes cara. fortes aqui do remo. E aí ele se viu também nesse lance da obesidade. Ele ficou até mais gordo do que eu, chegou a 120 Uhum. quilos. Mas aí, de repente, ele deu essa virada também, sabe? E aí teve um momento que eu me vi nessa virada também. Falei, caraca, que viagem, meu. Tô passando pela mesma coisa que meu pai passou, assim. E aí eu peguei, Legal. óbvio que eu pego dicas com ele, sabe? Muito mais lá no início. Pô, eu lembro que a Acho que é primeira um vez que eu grande. corri, Sim. Continua, pode continuar. eu não tinha tênis, né, nem nada, assim, de corrida. Eu lembro que eu peguei um tênis do meu pai, cara, tipo um rainha, assim, peguei Da emprestado, que a hora. gente calça o mesmo número, tá ligado? E Massa. aí, pô, peguei emprestado e saí pra dar uma corrida, assim, com o tênis do meu pai, uma viagem. Da hora. Interessante que você falou alguma coisa assim já pra mim, que ele nunca fez uma prova em si, né, cara? Ele sempre corre Não, ali, é. ele Pois se, é, se nunca, nega a cara. Meu pai correr nunca qualquer prova participou. oficial. Que massa, velho. Velho. Exatamente, nunca botou um número de peito, sabe, cara? É muito doido isso. Ele Da corre ali hora. pelo prazer de correr mesmo, sabe? Nunca teve essa lance Massa, de cara. competitividade, sabe? Pô, cara, pra você ter uma noção, até, sei lá, 5 anos atrás, meu pai só corria sem camisa, assim. Era só o shortinho e mais Da nada. Tipo, hora. tênis, né? E mais nada, tá Aham. ligado? Sem camisa. E aí agora que ele foi ficando mais coroa, que, tipo, foi aparecendo as verrugas, umas paradas assim meio. Tipo, que ele ficou meio bolado, tá ligado? Tipo, o dermatologista Cara, falou pura pra ele, camisa. não, você vai dar câncer de pele, que não sei o que. Aí ele bota uma camisa, tá ligado? Pode crer, pode Mas, assim, crer. cara, sempre foi assim. Então, tipo, e é engraçado que a comunidade, tipo, a galera que ao entorno já essa referência, sabe? É muito doido. Tipo, meu Massa. Já pai conhece o professor é. que corre, né? Exatamente, o professor que é corredor, exatamente, que pratica musculação, que é vegetariano, sabe? Tipo, Massa. é, já vira Legal. meio que uma referência, assim, é muito doido, muito doido. Legal, legal, legal. Como é que é o nome do seu pai, Odin? Desculpa. É, Humberto, Seu professor de Humberto. biologia. Salve. Salve pro Isso. professor Humberto aí, aniversariante do Valeu, dia. mandar um abraço. Máximo Show. respeito. Então faça aí a próxima pergunta. Cara, e o Forrest Gump? Como é que foi essa história, cara? Caramba, que Eu sei doideira, né, que, cara? que tu teve uma brisa, né, com o lance do Forrest. Tu tem até tatuado, né, cara, o Forrest Gump. Conta É, aí pra gente cara. como é que foi essa, essa viagem aí. Cara, para falar a verdade, assim, você falou disso formulando as perguntas, né?
Eu nem lembrava disso, né? Às vezes eu olho aqui minha perna tatuado, cara, nem. E pra falar a verdade, eu nem sei, cara. Eu acho que alguma ligação ali, né? Acho que todo corredor tem essa referência, né? Assistiu o filme do Forrest Gump. Pode E eu crer. acho que foi quando eu fiz alguma prova, cara, nesse sentido, que eu senti necessidade de tatuar. E eu sempre, né, assisti o filme com o intuito de ver aquela parte, né, que ele passa 4 anos correndo pelos Estados Unidos, cara. E às vezes eu até Aham, cito isso, né, cara, porque realmente a gente entra numa frequência tão louca ali, né, cara, de pode corrida, crer. e principalmente essas de longa distância, enfim, de Sim. treinamento, treinando 3, 4 horas, né, cara, intensas. E às vezes a gente se pega, pô, eu sempre lembro dessa cena, cara, dele correndo. Enfim, cara, saiu com a roupa que tava, né? A roupa do Sim. corpo mesmo. E a barba Pois foi é. crescendo, o cabelo foi crescendo, cara. E a E a roupa foi se galera foi deteriorando. acompanhando, né? É, cara, e a Sim, galera tá acompanhando. Sei lá, acho que todo pode crer. corredor que desenvolve, né, E tu a acha atividade que é corrida. que. Sim. Sim. E tu acha que teve alguma influência nas ultras pra tu? Tipo, esse lance de, caraca, 4 anos correndo, sabe? Essa referência de ultra, manja? Cara, eu não sei, não sei explicar, sabe, Eugênio, pra falar a verdade, assim, mas é um personagem ali fictício, né, mas que tem um pouco de realidade na nossa rotina de treino, na nossa rotina de provas, né? Que você passa ali Pode crer. 10 12 horas correndo, sei lá, cara. E às vezes quando você está viajando, né, de carro, de ônibus, você começa a olhar as placas e imaginar, pô, dá para ir correndo, dá para ir correndo. Não sei se já aconteceu isso contigo, Exatamente. né? Então Já, a claro, gente, pô. cara, eu já até desenvolvi outros projetos, cara, por exemplo, de ir pra Chapada correndo, cara. Sempre tem Sim, aquele alguma projeto da coisa. Kombi, né? Isso, teve um projeto com os Ultras de Já, com uma equipe que eu faço parte, né? Pode E crer. nós desenvolvemos essa vivência de ir pra Chapada correndo, cara. Então Sim. é totalmente Forrest Gump, né, cara? Isso é É, não, total. cruzar as fronteiras, cara, diante da corrida. Onde tiver chão, a Uhum. gente vai estar correndo, cara. Seja no asfalto, seja na Cara, trilha, enfim. sim, eu já tive essa brisa também, sabe? Tipo, cara, não precisa de muito não pra correr, sabe? Se tiver o chão, basta. É só o chão, o É, seu corpo é e vai embora, isso. sabe? E vai Uma embora, brisa bem, cara. bem doideira, cara. Pois é, e aí eu não sei porquê, mas eu acabei tatuando na perna aqui o Forrest Gump, cara. Depois eu mostro aí futuramente aí essa tatuagem feita pelo Matheus Lorival, tatuador aqui de Brasília. Matheus, show. Isso, agora sou eu que faço a pergunta? Isso, manda ver. Você citou aí, cara, que né, o seu pai é vegetariano, então conta pra gente aí como é que foi ser criado nesse berço, assim, né, de ter essa palavra vegetariano, faz parte aí da sua rotina desde quando você nasceu. Então conta pra gente aí Sim, um pouco do vegetarianismo, do veganismo, como é que foi essa transição pra gente. beleza. Cara, eu era conhecido como um moleque que não come carne, né? Um moleque vegetariano. E, porra, muitas vezes isso era meio que uma barreira, sabe? Porque Sim, a galera já me via como um cara diferente, sabe? Como um cara que não, não ia em qualquer rolê, ou não comia igual a todo mundo, sabe? Mas não que eu me afastasse, tipo, não que eu me sentisse especial, mas é que as pessoas já chegavam, tipo, meio que apontando, sabe? entendi. Mas sempre foi tranquilo pra mim, porque eu acho que eu tive vontade, assim, de comer cadáver, sei lá, uma vez na vida, por causa do Entendi, cheiro, assim, sabe? Tipo, cheiro de churrasco. entendi. Teve uma época que eu achava, pô, bonzão esse cheiro, esse lance defumado e tal. Mas nunca experimentei e teve um momento também que eu desencanei, sabe? Eu consegui voltar a ver morte ali naquele ato. Que eu acho que, Entendi. cara, a galera hoje em dia, pô, tem toda a facilidade, né, do veganismo, não que eu seja contra, mas eu acho que o que Sim, falta hoje em dia é o fato da mentalidade, sabe? Porque quando você vira a chave, tipo, pô, não, isso não é um alimento, isso é um, sabe, era um animal que estava ali. Ou isso, sim, pô, isso aqui provém de exploração animal, sabe? Quando você vira essa chave, mano, acabou, você não precisa substituir mais nada, assim, nem no verdade. aspecto, nem no sabor, né? Nem em nada. Você parece que você é outra pessoa, né? Que você reconfigura ali teu sistema
E foi isso que aconteceu comigo, cara. Quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu conheci um amigo meu, um grande amigo, Josias, mandar até um salve pra ele. E aí, quando a gente se conheceu, eu tava trocando uma ideia, assim, e aí eu falei, pô, eu sou vegetariano. Ele falou, eu sou vegano. E eu, vegano? Tipo, pô, que porra é essa, vegano? Nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar de veganismo, com 20 anos de idade. Aham. E aí ele falava, cara, eu não bebo leite, não como nada, nenhum derivado de animal. E aí eu pirei, cara, quando eu vi aquela parada. Assim, eu falei, caraca, que animal, sabe? Porque essas paradas que são meio contra a cultura, que são meio underground, sempre me atraíram, sabe? Desde moleque, assim. Entendi. Tipo, esse lance de fazer diferente, sabe? Por mais que, Aham. beleza, por exemplo, correr com a chinelinha, sabe? Pra mim é do caralho ali correr, sabe? Com uma parada que eu fiz e Sim, sem depender de nada, sabe? Eu acho isso muito sim. foda. Então, por mais que eu não corra sempre com a chinelinha, pô, eu curto a ideia de vivenciar aquilo só pelo fato de ser uma contracultura, sabe? Entendi. E aí, com o veganismo foi a mesma parada. Eu não sabia nada de causa animal nem nada. Tipo, na mesma noite que eu conheci esse cara, eu falei, putz, comecei a ler assim no Google. Eu falei, caraca, dá Massa. pra viver sem leite, sem queijo. E aí, no dia seguinte, eu já parei, assim, falei, sou vegano agora. Pra mim, sabe? Não falei pra ninguém, falei pra mim mesmo. Sou vegano Aham. agora. E aí, doideira, cara. Que da E hora. aí meus pais começaram a perceber, tá ligado? Tipo, na comida, assim, eu não botava mais queijo nas paradas, sabe? Não bebia mais iogurte. E Da aí meu hora. pai perguntou, pô, tu virou vegano? Eu falei, eu tô experimentando aí e tal, mas aí sempre foi de boa aqui em casa, sabe? Já tem essa Massa. facilidade de não entrar cadáver, né, aqui, já, pô, Isso. já é Processo uma natural, parada né? muito boa. Sim, sim, já é algo muito bom, sabe? Não ter cadáver aqui em casa. Da Então, hora, cara. é foda. Mas aí Massa. depois, tipo, depois de ter esse desafio, assim, podemos dizer, eu meio que fui conhecendo, né, pô, a libertação animal, sabe? Fui vendo que a parada Isso. não era uma dieta. Aí sim que eu fui meio que um processo, sabe? Entendi, entendi. Massa demais, Odin. Cara, e conta pra gente como é que foi também teu rolê, assim, tua transição pro veganismo, assim, como é que Então, foi que. hum. Então, diante ali do que eu falei do primeiro show, assim, né, que eu tive contato, na verdade o veganismo surgiu nos anos 90, né, o final ali dos anos 90, com fanzines que chegavam na minha mão, Pode e não crer. tinha essa facilidade de internet, eu sou pré-internet, né, cara? Então, a informação que a gente tinha era através de cartas, era através de fanzines, e aí tinha essa troca nos shows Caraca. de hardcore, né, cara, que eu frequentava e tal. E ali tinha alguma coisa, né, sendo dita, né, a galera não tá comendo carne, a galera tá falando ali sobre libertação animal e tal. E era uma coisa assim que você lia assim, e já absorvia aquilo ali, justamente como Pode crer. contracultura, né, cara? E de uma certa forma, aquelas informações que chegavam ali para gente eram todas assim no sentido de construção, né, cara? E Aham. acabei absorvendo tudo isso, sempre esteve presente na minha vida, principalmente quando eu comecei a andar de skate e tal. E só que eu não virei vegano assim de cara, foi só um tempo depois, tentei alguma coisa no começo, mas não desenrolou, não era o momento. Pode E eu crer. acho que foi 2005 é que realmente eu veganizei, falei, não, chega, não vou consumir mais, e de um dia para o outro, assim, já Tu tinha desenrolei o quê? também Mais esse de 20 processo. anos já? 20 e poucos Já, anos? já, já tinha mais de 20 anos já. Pode crer. Então, desenrolou nesse sentido, assim, em 2005 eu já parei de consumir qualquer coisa de origem animal e sempre falo, assim, que eu acho que foi a atitude mais sensata que eu tomei na vida, assim, sabe? Tenho 40 Pode crer. anos e ao longo desses 40 anos eu acho que foi algo, assim, que mudou, assim, para muito melhor ter essa consciência sobre libertação animal e, Sim, consequentemente, a dieta vegetariana e toda a cultura que envolve o veganismo pode e que crer. foi, na verdade, o skate, foi o hardcore, foi essas influências undergrounds que formaram o meu caráter que eu sou hoje.
Irado. É Cara, isso. e o crudivorismo? Como é que ele entra aí? Onde que ele entra nessa Sim, história? pois é, aí a gente fica dentro do veganismo, tem vários processos, né, cara? Várias Pode buscas. crer. Ele não para, né, cara? Então, esse crescimento, ele é dia após dia, as perguntas, essa busca por evolução é como corrida, né? A gente começa correndo 5, começa correndo 10, daqui a pouco meia maratona, uma ultra, enfim. Mano, E é doido, né? é doido, né? E aí comecei a estudar, a me interessar por yoga. Acho que já tem que 8, 9 anos que eu estou absorvendo essa cultura do yoga. E num desses retiros espirituais, de crescimento, era um retiro de carnaval, tinha lá a opção de crudivorismo, né? Você passaria lá o carnaval se alimentando só de frutas e vegetais crus, com pratos e tal, ia ter jejum. E até então era algo que eu não tinha, né? Assim, eita, tinha um conhecimento, sabia de um ou outro ali que já tinha falado sobre crudívoro, né? E aí Já tinha uma influência, né? foi no retiro de carnaval que eu tive essa nova experiência aí de experimentar os alimentos de uma forma natural, né? Pode Sem crer. cozimento, enfim. E aí foi um processo aí, uma apresentação dentro do vegetarianismo, dentro do veganismo, essa opção crudívora. Pode crer. E aí você se adaptou, né? Curtiu o rolê. Sim, cara, porque foram o quê? Carnaval, uns 4 dias, 5 dias ali de carnaval. E, pô, eu vi, né, presenciei ali mudanças, né, em relação ao que eu estava me alimentando, porque eu era bem junk, assim, mesmo sendo vegano, comia um monte de coisa, assim, né, Pois de é. industrializado e tal. Uhum. Mas quando eu tive esse primeiro contato com o crude, foi algo mais natural, foi algo mais intenso e provocou um certo interesse, porque eu nunca tinha tido contato com isso, né? E tomando suco verde, Pode torta de crer. não sei o Limpando quê, tudo, né, cara? limpando tudo, eu acabei ficando bem leve, assim, né? E Faz ajudou meio no que uma processo de... faxina ali no templo, né? Isso, na verdade foi uma cirurgia interna, né, que eu tive. E Caraca. aí, cara, me senti super bem, super leve. E quando terminou esse retiro, eu falei, pô, não vou comer as coisas que eu estava comendo antes, né, cara? Eu queria permanecer nessa frequência. E aí, vou permanecer só essa semana. E de uma semana foi 15 dias, e dos 15 dias foi para um mês, e do mês foi para um ano. E aí, estudando, tendo contato com um monte de gente. Então, a coisa Pode crer. só evoluiu no sentido, assim, pro bem, né, cara? Pode crer. Cara, você faz parte de algum coletivo aí em Brasília? Tipo, é associado a algum coletivo? Ajuda? Não, Ou não, é mais não, por não você sou. mesma, né? É, eu e eu. Pode crer, pode crer. E aí, agora sou eu que mando a pergunta? Isso. Então, fazendo esse gancho aí com o veganismo, como é que você adentrou aí no Força Vegana, cara? Você que é uma das Cara, força figurinhas, vegana. você que é uma das figurinhas aí do Força Vegano, Pô, que representante, né? nada, Um dos cara. representantes. Não, mas assim, no sentido bom, eu também sou, cara. Eu acho que Sim, sim. só fazendo um adendo aí, cara, porque o Força Vegana já teve vários atletas, né? Já passaram, já vestiram a camisa do Força Vegana. E querendo ou Sim. não, Edinho, nós somos aí A geração os que atual, né, cara? carregam, né, cara? Os que carregam a camisa aí, né? O Sim, nome a Força galera Vegana. que. É. Nós Querendo ou não, a gente tá estamos aí no participando de front. prova, né, cara? Isso, isso. Nós que Sim. estamos aí levantando a bandeira. E como é que você Aham. adentrou no Cara, Força Vegana? então, o Força, eu lembro que eu conheci, acho que em 2014, eu já corria e tal. Aí eu conheci, peguei a arte lá no grupo do Facebook, mandei fazer a camisa e corri, assim, sabe? Mas até Sei, então eu não conhecia ninguém, nunca tinha trocado ideia com ninguém, tá ligado? sei. E aí, em 2016, cara, eu lancei o primeiro desafio do carnaval, né? Aquela pira de correr uma distância dentro do carnaval, do período do carnaval. Ok. Na época eram acho que 80 km dentro do carnaval, sabe?
E aí eu lembro que o Franz, cara, não sei como ele chegou no meu Instagram, assim, pirou com o desafio e viu que eu era vegano também e tal. E aí começou, caraca, tu também é do Força Vegana, que não sei o quê. E aí já me imergi ali naquela atmosfera, né, cara, que é o grupo Força Vegana. E aí ele me botou Legal. no WhatsApp e tal. E aí, cara, 2017 foi um ano, assim, bem libertário pra mim, sabe? Foi um ano que eu, pô, mudei várias coisas na minha vida. E acho que em 2017 eu comecei a me sentir parte do Força Vegana, sabe? Eu lembro que eu fui Entendi. correr em Porto Alegre, aí, pô, me ofereceram abrigo lá, sabe? Fiquei na casa de uma amigona, a Carol, que é lá de Porto Alegre, é do Rolê Crude Legal. também. Ela aparece pouco, assim, no grupo, mas, putz, virou brother, assim, sabe? Virou Massa. sister. Legal. E aí, pô, depois fiquei na casa da Emily, sabe? Já fiquei na casa do Decão, assim, tipo, tudo viajando pra correr e a galera dando abrigo, sabe? Já recebi muita gente aqui, Legal. tipo, já fiz tour com a galera, já levei a galera pra correr, pra comer açaí. E, Massa. cara, e aí, acho que pra finalizar, tipo, 2018, que foi o contato, assim, real, sabe, com a galera do Força. Lá em Confidente, eu conheci o Ricardo, a Milena, foi onde eu conheci a galera, sabe? O Maricélio Massa. também. Naquele ano É, Maricele. ele correu 55K lá, né, cara? Eu, ele e Ricardo, e aí a gente fechou ali um pod vegano, cara. Pô, que doideira. Legal, cara. O Maricélio Legal. em primeiro, eu em segundo e o Rico em terceiro, cara, Receba. ali na Receba esse pódio, categoria, então. sabe? Pois é, cara. E aí, naquele momento, eu me senti parte. Assim, falei, caraca, que viagem. Pô, os caras correm também, sabe? Que brisa. Legal. E Massa. aí, pô, naquele ano eu corri ao Wise junto com o Rico, a gente já ficamos juntos, assim, no mesmo lugar, sabe? Já viramos brother Legal. também. Aí conheci a Silvia, sabe? E aí, mano, tu já sabe, né? Pronto. Vivência em cima de vivência. A hora. Exatamente. Aí, pô, o Força Vegana, cara, eu costumo dizer que foi assim, minha escola, cara. Porque tudo que eu sei, se eu sei alguma coisa sobre corrida hoje em dia, tipo, se eu tenho uma experiência, beleza, eu corro há 8 anos, eu sei que é pouco. Mas, cara, a experiência pouca que eu tenho, mano, eu aprendi muito, sei lá, 90% foi ali Verdade. no Força Vegana, sabe? Porra, eu lembro quando eu vi o Decão, cara, eu falei, caraca, o maluco gigante, tipo, correndo ultra em cima de ultra, assim, todo mês o cara tava fazendo uma ultra diferente, eu falei, Verdade, caraca, velho. porra, se o cara Verdade. desse tamanho faz as paradas, mano, eu também posso fazer, tá ligado? A Foi essa hora. noção de, tipo, não idolatrar o cara, mas sim, tipo, pô, Sim, eu sou carne e osso igual a ele, sabe? A gente é todo sim. mundo igual, entende? Todo É só mundo é ir na mesma capaz de fazer. frequência, né? Tipo, absorvendo Exatamente, a cara. frequência dele, né, cara? Sim, tipo, pô, troca uma ideia com um cara mais antigo, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar como é que é. E aí Legal. você vai vendo que a parada flui, sabe? Que a parada Flui. acontece, que, É isso, cara. que você, quando você vê, você, tipo, caraca, pô, eu comecei a correr ultra em 2017, cara, e ano passado eu já fiz 100K, sabe? Tipo, porra, Verdade. entende? É muito doido, né? Muito doido. Mandar um salve também pra Carol, Carol. A Carol Zona sempre Carol, representante ali, sim. cara, das corridas de longa distância, sempre colocando alguma coisa. A gente Pô, falando de Carol é 50, zica 60, demais. a mulher coloca já 160, né, cara? Já tá, Aí vou não fazer tem os como, né, cara? 300, né? Pô. Olha só que sinistra. Salve, Carol. Então manda ver a próxima pergunta, Jim. Cara, como é que foi? Como é que você entrou nas ultras, né? Eu lembro que eu te conheci e você ainda estava ali começando nas corridas, nas maratonas, né? Marcar presença. Tava ainda desenrolando a maratona, e aí, de repente, você cogitou fazer 100K lá na Volta do Lago, né? E como Verdade. é que foi, cara? Da onde que veio essa vontade de correr as distâncias maiores? Então, cara, na verdade eu não me considero ainda, sabe? Pra falar a verdade, assim, né? Um ultra, eu acho esse nome, assim, muito forte. É um Sim, peso que você carrega, uma responsabilidade, né? Eu não tenho corridas pode assim crer. tão intensas. Eu, como te falei, né? Eu acho que o meu corpo ele se adapta muito a corridas de 50, 60 quilômetros. Eu acho que não passo tanto perrengue em relação a isso, sabe? Meu corpo Uhum. resiste a uma Já quilometragem acostumou, né? dessa. Isso. Mas eu cogito ainda chegar nessas distâncias que vocês
já correm, né? É todo um Pode processo, é crer. toda uma escadinha, né? Então, assim, eu também não tenho pressa de me denominar com esse nome, né? O ultramaratonista. Ultramaratonista, né? E Pode crer. é um nome que eu tenho assim, um respeito, né? Mas eu cogitei correr os 100 quilômetros da Volta do Lago, foi onde eu quebrei minha primeira quebra assim, em corridas, né? Foi a única E também, né, Léo? foi a única. Na verdade, sim, eu tenho. Já processei, já digeri esse aprendizado, essa vivência, mas eu lembro que no momento, assim, isso me trouxe uma grande frustração, assim, né? No Pô, momento, imagino. assim, né? Eu, Mas tu também mirou alto, né, cara, naquela pô, ocasião. aí é justamente isso, né, cara? Como é toda uma escadinha, né, cara? Esse processo, não era o momento. Eu tava botando pace de corrida para maratona, eu lembro, cara, tava ficando muito forte. Pode crer. E hoje em dia, né, com todo esse aprendizado, com toda essa vivência que eu já tenho, por exemplo, ano passado e ano retrasado, eu comecei a buscar corridas aqui em Minas Gerais. Nós temos um circuito muito bom em Minas Gerais e não tem escola Em melhor do Araxá, que né? isso, não tem escola melhor do que Minas Gerais, né, cara? Para a gente Sim, conhecer a montanha. Poxa, eu corro aí desde 2016. Então, assim, eu também pode não crer. tenho pressa. Não tenho pressa, assim, de correr essas provas de 300 quilômetros. Eu quero curtir cada quilômetro, né, cara? Eu quero Sim. curtir cada quilômetro. Então, tô ali nas corridinhas ainda de 50, de 60, mas eu almejo, sim, uma quilometragem maior. Eu lembro que ano passado eu corri foi tudo, assim, era prova atrás de prova, 21 um dia, 42 no outro, e na outra semana eu tava fazendo 60 e mandando ver Sim, mesmo, cara. sabe? Correndo asfalto, correndo trilha, enfim, não E a tinha gente nem dessa, cara. acredita, né, cara? Tipo, cara, quem era Cara, às aquele vezes, cara que tava correndo? Não era eu, não, mano. verdade. Cara, às vezes eu tava pensando, refletindo sobre esse momento que a gente tá passando, de ficar em casa, cara. Foi até uma providência, assim, foi providencial, porque, bicho, o que eu tava correndo era. Eu já peguei 3 finais de semana seguido em provas, velho. Caraca. Viajando pra correr, Seguido, né, assim, cara? Nem viajando atleta de um lado pro profissional tira outro. essa onda, né? Que loucura, velho. Então, assim, ainda bem que veio esse processo aí para dar uma acalmada, né? E realmente, Sim. esse ano. Estava almejando assim 3 provas bem fortes e intensas e que seria uma prova no começo, uma outra no meio e outra no final. Mas aí aconteceu o que Caraca. aconteceu e acabou eu conseguindo fazer só aquela vivência lá na Já valeu o BR, ano, né, né, no cara? Caminho da Terra. Isso, já valeu o ano, mas a gente ainda vai falar sobre Cara, isso, né? Mas foi sim, mais ou menos isso. pode crer. E qual foi o maior perrengue, cara, que tu já passou, assim, numa prova? Eu já passei alguns perrengues em prova, mas eu não sei, assim, dos perrengues que tu já passou em prova. Tu pode contar pra gente aí Cara, alguma coisa? eu acho que na verdade o bem marcante assim foi justamente nessa prova, né? A Volta do Lago é uma prova bem complicada, difícil, porque ela é realizada num percurso de asfalto, só que com baixa umidade em Brasília, né? Sim. E o que me fez desistir dessa prova é que minha perna tava, cara, eu não conseguia dobrar a perna, eu tava suando frio, cara, suando frio. Então, Tu assim, chegou a eu qual sentei, quilometragem? cheguei ali entre a faixa entre 65 e 70 quilômetros. Caraca, E aí, cara, já era o quê? 2 horas da tarde, estava bem desgastado, frio, 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 meu amigo. E aí imagino. acabei entrando dentro do carro e desistindo da prova. Eu acho que o principal perrengue dessas corridas, acho que foi essa. E corrida de montanha, assim, eu já tive alguma coisa ali em Lapinha da Serra, estava começando ainda, foi também uma corrida que eu fiz no circuito Corrida de Montanha. Foi uma vivência lá que a gente teve Pode crer. e me trouxe assim, um certo medo, aquelas montanhas, cara, uma neblina, uma cerração, assim, eu fiquei com medo sozinho ali, cara. Foi uma corridinha que eu dei e me trouxe assim, uma aflição, assim, ó. Corri com o instinto assim, de terminar logo a prova, porque eu tava com receio de ficar, sei lá, perdido, enfim, acontecer Pode alguma crer. coisa. A energia não tava legal, né? Cara, assim, o lugar é espetacular, mas eu não aproveitei como eu deveria, como
Por exemplo, eu corro hoje, aproveito muito mais ali as paisagens e tal. Nesse dia, não. Nesse dia eu corri com o desejo de chegar logo, sacou? Acontece isso, né, cara? Quando a gente começa a se cobrar, né? Às vezes a gente entra, eu pelo menos entro numa pira de querer me cobrar, e aí Sim, realmente parece que o negócio não flui, né, cara? E pra correr o ultra, tu verdade. precisa se conhecer e deixar o negócio fluir, porque senão não funciona, não, Sim, é não, verdade, cara. não Olha, dá liga ali e acaba. uma ultramaratona, velho, ela começa no momento da inscrição, né, cara? Você escolhe Sim, o local que você quer ir, você estuda para saber se vale a pena, se o ambiente é bonito, exatamente. né, cara? Quem é que vai estar, quem é a organização. Então é todo um estudo para poder valer a pena essa vivência, porque todas as provas que eu participei foram vivências assim que acrescentaram na minha vida, né, cara? Pelo menos Sim, eu sim, vejo assim, né, cara? Não é só o ato de correr e chegar lá, pegar uma medalha. Não, cara, tem todo o pode crer. processo ali de ver os amigos, de fazer novas amizades, né? De ir para Total, um né? lugarzinho lá, cara, lá, a cidadezinha pequenininha, lá no sertão, não sei da onde. Cara, é A demais, cara. viagem, né, cara? Tipo, pegar A o viagem. Eu ônibus, queria até pô, agradecer publicamente aqui o meu amigo Hélio Martins, cara, que é um brother assim, que me apresentou essa vivência, né, cara? É um brother aqui de Brasília. A pô, gente irado. bola vários projetos e vários lugares aí para conhecer, principalmente os lugarzinhos minúsculos que tem aí no Brasil para poder correr, cara. Então agradeço, mandar um Irado. salve para Pô, ele. salve aí pro Hélio, Demais, porra. Troco ideia com ele demais, às vezes, mas não conheço pessoalmente ainda. Espero que logo role essa massa, conexão. massa demais. Então, posso mandar a minha então? Manda ver, manda ver. E você, cara, como é que foi esse processo aí de chegar nas ultras maratonas, cara? E conta Cara, também um perrengue pra gente aí, se teve algum perrengue, alguma coisa assim mais show, forte pra show. você compartilhar Pode crer. conosco. Cara, então, eu sempre gostei desse lance da longa distância, né? Pô, eu lembro que a primeira prova que eu corri foi uma meia maratona, assim, tipo, eu já corria há um tempo, e aí eu falei, ah, vou correr uma meia maratona. E aí, cara, eu fazia um volume muito absurdo para uma meia maratona, tipo, eu não tinha noção nenhuma de treino. Eu corri, tipo, 20 quilômetros na montanha para treinar para 21 no plano, sabe? Eu sempre fui Saquei. dessa pira de montanha, de natureza. Aham. E aí, cara, em 2017 eu já tava feliz, assim, correndo maratona. Uhum. Tinha tido experiências boas na maratona e tal. E aí eu comecei uma sequência de treinos em jejum, cara. Foi meio que uma É chave que isso. virou também. Que eu, que eu comecei a ver que o jejum podia ser usado de maneira positiva, sabe, pro treino. E aí, cara, meu corpo começou a se recuperar mais rápido dos treinos. E aí, consequentemente, eu comecei a treinar mais, volume maior, né? E eu lembro, cara, que em 2017, tipo, no primeiro semestre, assim, antes de correr a maratona de Porto Alegre, que era a minha primeira prova do ano na ocasião, eu tava fazendo um volume de 100K semanal, sabe? Eu falei, caraca, pô, com esse volume eu consigo correr uma ultra, sabe? E aí eu Sim. fiz Porto Alegre. Eu lembro que, cara, esse ano foi assim, foi sinistro, porque eu fiz Porto Alegre e aí fiz meu melhor tempo em maratona. Aí beleza, aí Sim. na semana seguinte era a Maratona do Rio, tipo, era um domingo Porto Alegre, no domingo seguinte Maratona do Rio. Aí eu corri a Maratona do Rio e, Aham. e bati meu recorde